Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 3. Tema desta semana: o Ministério da Reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 39 a 42. As 3 reconciliações. Deus não quer apenas salvar-nos da perdição eterna, mas quer que sejamos plenamente reconciliados com Ele. Em 2 Coríntios 5,19, Paulo fala da necessidade de os cristãos serem reconciliados com Deus. Isso indica que a reconciliação não se resume apenas à experiência ocorrida no momento em que cremos no Senhor e o recebemos. Na verdade, a reconciliação plena do homem com Deus se estende por 3 etapas. A primeira, como já mencionamos, ocorre quando, como pecadores, somos reconciliados com Deus pela regeneração. Naquela ocasião, estávamos no pecado e aceitamos a morte de Cristo na cruz. A segunda etapa da reconciliação ocorre quando nós, já regenerados, apresentamo-nos a Deus para servi-lo no santo lugar. E a última etapa ocorre quando saímos do viver por nossa vida da alma e passamos a viver totalmente no Espírito, no Santo dos Santos. Os 2 últimos aspectos da reconciliação relacionados com os cristãos são claramente retratados pelos 2 véus do tabernáculo. O primeiro véu era chamado de reposteiro, Êxodo 26:37. O sacerdote, para servir a Deus no santo lugar, precisava primeiramente oferecer um sacrifício sobre o altar do holocausto para então entrar no santo lugar, passando pelo reposteiro. Isso representa a primeira reconciliação. Havia ainda um segundo véu que estava na entrada dos Santos dos Santos. Êxodo capítulo 26, versículos do 31 ao 35 e Hebreus 9:3. Esse véu separava o homem de Deus, pois era ali que Deus se encontrava com Moisés. Êxodo capítulo 30, versículo 36. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para avistar-se com Deus. Portanto, para que todos pudessem entrar na presença de Deus, esse véu precisava ser removido. As 5 colunas do tabernáculo. O primeiro véu, também chamado de reposteiro, era de estofa azul, púrpura, carmesim e de linho retorcido, obra de bordador. Êxodo 26:36. Ele era pendurado nas 5 colunas da entrada do tabernáculo por meio de colchetes e ganchos, fazendo uma separação entre o que estava dentro do tabernáculo daquilo que estava fora. Podemos dizer que essas colunas representavam os ministros da Nova Aliança, os ministros do Novo Testamento. Tanto as tábuas como as 5 colunas do tabernáculo eram feitas de madeira de acácia revestida de ouro. Como já vimos, a acácia representa a humanidade e o ouro representa a natureza divina. Assim, aqueles que foram especialmente chamados para o ministério da Nova Aliança são pessoas comuns, como qualquer cristão. Todos os cristãos, incluindo os ministros do Novo Testamento, têm uma humanidade revestida da divindade. Confirmar com Efésios 4:24. Há, contudo, uma importante diferença. Para as tábuas do tabernáculo, poderia ser usado madeira comum de acácia, enquanto as colunas deveriam ser revestidas de madeira escolhida. Isso denota que os cristãos que desejam ser constituídos por Deus como colunas na igreja precisam ter crescimento e maturidade na vida espiritual. Somos todos de acácia, mas Deus quer encorajar-nos a não ser apenas tábuas, mas a almejar crescer espiritualmente a fim de sermos colunas. Cristãos assim são capazes de sustentar um testemunho claro de Cristo por meio de uma vida consagrada a Ele. A Bíblia não diz qual era a forma das colunas, se eram cilíndricas ou de linhas retas, mas diz que elas tinham uma base de bronze, que as mantinha eretas. Quando no exército um general revista as tropas, ele atenta para a postura dos soldados, pois todos devem estar perfilados e eretos. Os soldados foram treinados para isso. Os civis, em geral, têm uma postura muito frouxa, arqueada, aparentando um desânimo. A diferença entre os soldados e os civis está no treinamento pelo qual os primeiros passaram. O mesmo aplica-se às colunas. Precisamos ser treinados constantemente por Deus, por meio de todas as situações que Ele amorosamente prepara, em especial
as de sofrimento, a fim de podermos permanecer em pé e eretos em sua igreja. Quanto mais sofrermos, mais somos levados a deixar de olhar para nós mesmos e a olhar para o Senhor, confiando a Ele nossa vida, confiando em seu suprimento e cuidado em toda e qualquer situação. Isso nos faz cristãos firmes, solidamente edificados em Cristo. Podemos dizer que os ministros da nova aliança, prefigurados pelas colunas, estão no santo lugar, chamando outros cristãos para se reconciliarem com Deus. Esses cristãos colunas têm o ministério da reconciliação, o ministério de trazer os irmãos do átrio exterior para o santo lugar, encorajando-os a avançar da experiência de salvação para conhecer e servir a Deus no santo lugar. Eles foram comissionados por Deus não somente para pregar o Evangelho, a fim de que as pessoas sejam salvas, justificadas e santificadas, mas também para reconciliá-las com Deus, levando-as a servi-lo.